Então, antes de analisar passo a passo esse capítulo 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Amigo Oculto, nós vamos fazer uma reflexão. Mas lembrando que quem trouxe para nós essa passagem é o Emmanuel, através do lápis do Chico, e ele vai começar com uma citação de Lucas, capítulo 24 e versículo 10. Então a citação dele de Lucas é a seguinte: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Então vamos fazer uma reflexão antes de trazer o texto, e eu não vou ler o texto inicialmente, eu vou passo a passo lendo o texto dele e analisando. Então o amigo que está aqui trazido pelo Emmanuel, aliás, por Lucas, ele está em letra maiúscula, vocês não podem ver. Então é porque esse amigo tem um significado muito especial. Ele é o amigo dos amigos, né? O mais precioso, o mais valoroso, e que está sempre presente, sempre compassivo e compreensivo na nossa vida. Ele é fonte inesgotável de amparo, de suporte. Esse é o amigo que a gente precisa aprender a conviver, com quem precisamos realmente ter essa intimidade, para senti-lo conosco, ao nosso lado, ouvir a sua voz e a sua inspiração. Esse amigo, naturalmente, é Jesus, o amigo. Temos muitos amigos, até porque Jesus nos falou naquela parábola do amigo infiel, do mordomo infiel, granjeai amigos, né? E essa é a proposta do Evangelho. Mas a gente tem aqui uma outra frase do Emmanuel, né, que ele trouxe para nós no Fonte Viva, no capítulo 150, que é a oração do justo. Ele disse assim, ó: quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. E nós sabemos que não é um poder mundano, né? E justamente é um poder espiritual, né? Um poder moral. Então a gente está falando de um poder real, que é o mais nobre. São poderosos em termos espirituais aqueles que amontou amigos, né? Que tem muitos corações ao seu redor, com quem eles podem contar, com quem eles podem recorrer. Esses são espíritos grandes, que realmente granjearam muitos amigos. Mas acima de todos os amigos, nós temos o amigo, que é Jesus. Aquele que se faz amigo da humanidade inteira, né? Embora muitos ainda relutem, né, em aceitá-lo, em aceitar essa amizade tão amorosa. É sobre ele que nós vamos conversar, sobre a sua presença amiga. Precisamos aprender a sentir Jesus, especialmente nos momentos mais difíceis da caminhada. E Emmanuel vai comentar uma passagem que é muito bonita, que está no Evangelho de Lucas, como eu falei. Apenas Lucas trouxe essa passagem no capítulo 24. E é uma descrição que ocorreu após a crucificação de Jesus, no terceiro dia, portanto, domingo. E ele descreve o caminho de Emaús, né, que era uma pequena vila próxima a Jerusalém. Alguns dizem que de 15 a 30 quilômetros por aí, que aí a gente vai ver, a conversa vai se dar nessa passagem dos dois discípulos. Então são dois discípulos que caminham em direção a Emaús, saindo de Jerusalém. Estavam aflitos, angustiados com a crucificação de Jesus. Todo aquele processo, toda aquela ensinação da paixão do Cristo trouxe uma loucura à população, né? E tudo versava em torno daquele fato. Então eles vêm comentando entre si todos aqueles acontecimentos, mas estavam muito angustiados, muito desesperados, com grande amargor. Isso porque eles viam em Jesus uma chama de esperança, né? E tinha acendida naquele povo a esperança. E para que eles, porque eles realmente imaginavam, né, que haveria uma mudança muito grande, especialmente para os aflitos, para aqueles que ainda tinham muita desilusão e muito sofrimento. Então eles imaginavam que realmente algo de novo ia surgir com Jesus. De fato surgiu, mas eles ainda não estavam preparados para ter esse entendimento, porque eles estavam ainda na vibração de padrões terrenos, né, as coisas imediatistas, e eles então não entenderam, né, o que foi feito por Jesus, seu sacrifício, o que ele propôs. O seu reino logo ficaria cada vez mais claro, que a construção para séculos afora, uma construção íntima de cada criatura, que um dia, à medida que vai se aprofundando na experiência do reino que está em nós, há de traduzir o quê? Naturalmente, no mundo, na humanidade,
o entendimento do que Jesus trouxe para nós. Então Jesus não veio como os poderosos, né, do mundo para mudar o poder do mundo, as estruturas por fora, nem a estrutura apenas de fora para dentro. Pelo contrário, Jesus veio como uma semente para cair no solo do mundo, sacrificando a si mesmo, para que dele pudessem crescer árvores, de que um dia haveria de fazer sombra, né? E cujos galhos agasalhariam toda a humanidade. Mas essa árvore, que cada um de nós teríamos que cultivar fazendo a sua parte. Ou seja, acolher essa semente em si, para que ela pudesse dar todos os frutos. Essa é a árvore da vida, que compete a nós frutificar, né? Era, portanto, um processo que demandaria o quê? Muito tempo, muito sacrifício, muito esforço. E por isso que naquele primeiro momento, aqueles discípulos não tinham entendido o que estava acontecendo. Porque com a crucificação de Jesus, eles perderam toda a esperança. Era o fim daquele sonho, daquela esperança de se tornarem livres, né? Então vamos voltar aí ao momento em que esses discípulos estavam caminhando em direção a Emaús. Eles vinham mais ou menos conversando sobre esse fim do sonho, sobre o fim dessa esperança, e acontece algo inesperado. De repente aparece um peregrino, né, que se junta a eles e começou a conversar. Então essa passagem está descrita em Lucas capítulo 24. Aí eu dou a dica que vocês procurem, porque ela é muito bonita. Mas nós vamos ficar fixados nos comentários do Emmanuel, né? Então vamos ver o texto do Emmanuel e desdobrar todos os aspectos simbólicos dessa passagem. E a gente tem que ter muita atenção, porque o seguinte, ela é propícia para todo momento de nossas crises, dos desafios, e é muito importante ver quanto essa lição tem a nos dizer sobre esse amigo oculto. Emmanuel vai destacar para analisar essa lição somente o versículo 16 do capítulo 24 de Lucas. E eu vou lê-lo de novo. Mas os olhos dele estavam com que fechados, para que não o conhecessem. Então, a Emmanuel se refere a esses discípulos que se dirigiam para Emaús. Seus olhos estavam como que fechados para que eles não tivessem a percepção daquele que ia caminhando junto deles. Quem era aquele amigo oculto que só mais tarde eles descobririam quem se tratava? Então, Emmanuel começa os seus comentários dizendo o seguinte: os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados acontecimentos terríveis do Calvário. O que a gente entende aqui? Que no caminho a mente deles ainda estava muito torturada, estava repousando naqueles fatos, né? Então eles estavam naquela sintonia de amargura, de aflição, de desespero, de desesperança. E é assim que Emmanuel descreve o próximo parágrafo do texto. Permaneciam sob a tormenta da angústia, a dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e até a negação. Então, esses estados psíquicos, naturalmente, todos nós já passamos por ele. E como dizem, se não passamos, vamos passar. Porque faz parte da nossa jornada, né? Quando enfrentamos uma crise, uma prova, uma perda, a gente pode entrar realmente nesse processo de desespero. E o que pode acontecer? Visitam-nos esses sentimentos, essas emoções, pensamentos de amargura, de angústia, de dúvida. Então, se nós não tratarmos isso muito rápido com a terapêutica do Evangelho, isso vai ganhando força em nós. E pode ir se alastrando como uma erva daninha no solo do nosso coração, no solo da nossa alma. Vai sufocando as plantas, as ervas tenras do Evangelho que está ali crescendo. Entendemos assim que se dermos muito campo para essas angústias, essas árvores daninhas, né, a revolta, o medo, vai pouco a pouco sufocando essas plantinhas que estavam crescendo em nós. Vai sabotando o desenvolvimento ainda incipiente em nós das virtudes do Evangelho, da fé, da esperança, da confiança. Então, como lavradores sensatos e atentos, quando a gente percebe que está entrando nessas faixas, logo precisamos buscar uma saída delas, com recursos que estão ao nosso alcance. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, oração, né? A oração é um dos principais recursos que temos à nossa mão. A leitura que edifica,
para nos restabelecer o clima luminoso, que acenda a nossa consciência, nos leva aos pensamentos de esperança, de compreensão e de entendimento. Enfim, abrir portas para a inspiração, ocupar-se no bem, em algo que seja útil, em algo que represente auxílio ao próximo e algo que vai fluir de nós. Então a gente pensa o seguinte, então a gente está passando um problema. Adianta a gente ficar num canto chorando, amargurado? Não temos... Aí, se nós formos, principalmente espíritas, e entrarmos nessas faixas, a gente ainda não entendeu nada, né? O que a gente tem que fazer? Isso aí, buscar oração, né? Uma leitura edificante, mas uma coisa que eu acho primordial, sair de si. Vai ao encontro do próximo, que está, às vezes, com uma situação pior do que a nossa. Para fazer o bem. Vai no asilo, vai no orfanato, vai no hospital, vai ver o vizinho que está triste, desalentado, vai levar uma palavra amiga, um sorriso, um abraço. Isso, com certeza, vai nos tirar da angústia e vai nos levar a um momento de amor, de uma outra visão da vida, né? Então, é a melhor maneira da gente se purificar, sanear o nosso estado íntimo de tudo aquilo que é nocivo, pernicioso, é o quê? Deixar fluir o amor, a misericórdia, o bem. Aí a gente lembra, o que Jesus deixou bem claro para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu penso, como eu me amo? Se eu conseguir fazer a reforma íntima, ou pelo menos pretender fazer a reforma íntima, isso é sinal de que eu me amo. E quando eu estou me amando, eu posso amar o próximo. E ter o entendimento que amar o próximo é a gente não fazer nenhum mal a ele, o que não gostaríamos que fizesse a nós, mas nós temos um leque de opções, além do benefício material que a gente pode levar. É fazer a caridade moral. Nesse momento que nós estivermos amando o próximo, é exatamente aí que a gente começa a amar a Deus. É assim que funciona, esse é o caminho. Eu, o próximo e Deus. E se Jesus deixou para nós que a tônica da nossa vida é amor, nós temos que exalar amor, exercer amor e sair desse estágio de amargura. Porque a gente lembra que Deus só nos dá o melhor. Então a gente tem esse entendimento. Está acontecendo exatamente o que eu preciso passar. Se eu tiver o entendimento disso, se eu conhecer o caminho traçado por Jesus, eu vou me adequar àquela situação, buscar esses ensinamentos e tentar ultrapassar esse obstáculo. Com certeza eu vou crescer. Vou ser melhor do que ontem. Chico dizia, não posso mexer no passado. Nem é o futuro me pertence, mas o hoje é o meu presente. Então é aquele momento que eu posso fazer toda a diferença. E com certeza, se eu fizer a diferença hoje, amanhã eu vou ser bem mais feliz. Na próxima reencarnação e na outra, serei bem mais feliz. Então nós temos que abrir as comportas do amor, né? Fluir amor. Então é preciso que nos recorramos a esses recursos, uma vez que a gente vai percebendo que estamos entrando nessas faixas de sintonia negativa. Porque se não reagirmos, nós vamos ser levados a isso, sufocar essa plantinha que está nascendo do Evangelho em nós. Vamos sabotando o desenvolvimento ainda muito incipiente em nós das virtudes do Evangelho, da fé, da esperança e da confiança. Então, como lavradores sensatos, a gente vai fazer isso mesmo, vai combater a negação, combater todo aquele sofrimento. A gente vai não deixar que o desânimo comece em nós, né? Ou seja, vamos começar a negar as nossas possibilidades e até as possibilidades da humanidade. Se nós fraquejarmos, vamos ficar tristes, desalentados, não vai lutar por a sua melhora, né? Começamos a duvidar disso tudo, enfim, tudo se forma uma nuvem, aí os nossos olhos se fecham como aqueles discípulos, né? A percepção espiritual se fecha e por isso que aqueles discípulos não reconheceram que estavam ali junto deles, né? Entendemos que era mais do que enxergar com os olhos físicos, era enxergar com os olhos, com até a visão espiritual. No caso deles, essa visão estava obscura, encoberta pelos véus da amargura, do desânimo e pessimismo. Então é preciso sair dessas faixas. Diante das provas, muitas vezes, tomamos esse caminho, simbolicamente, o caminho de Emaús, nos afastando de Jerusalém. E é legal a gente perceber uma coisa que é uma simbologia muito bonita em relação a essa passagem,
é a gente lembrar o significado de Jerusalém. Em hebraico quer dizer cidade da paz. Então, uma coisa importante dizer é que Jerusalém, no contexto das Escrituras, era o símbolo de elevação da comunhão com Deus. Era o lugar mais alto que se podia subir, embora geograficamente não seja, né? Jerusalém, portanto, representava a ascensão para a comunhão com Deus. Era a cidadela da paz interior. Quando vemos, portanto, nas Escrituras do Evangelho, né, dirigir-se a Jerusalém era um símbolo, representava a busca dessa comunhão com o divino, da construção da paz íntima. E aqui nessa passagem, os discípulos estavam realmente saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, se afastando da paz. Vemos que esse movimento que acontece às vezes com frequência conosco, né, quando vivemos uma situação, uma prova, um desafio muito grande. Nesse caso, mentalmente, nossa tendência é de se afastar de Jerusalém. É sair daquele estado de paz, de equilíbrio interior e cair nos vales do pessimismo, da desesperança. Então, o que a gente tem que fazer? Um movimento contrário, recobrar a paz interior e esse equilíbrio. Não devemos e não podemos nos afastar tanto assim. É claro que ainda somos muito imperfeitos, muitas vezes a gente vai vacilar, mas o que cabe a nós fazermos é vacilar menos. E é saber passar esses momentos de tristeza, de angústia e de aflição. Chorar se preciso for, porque é bom a gente desabafar, mas a gente não pode ficar chorando a vida inteira. Temos que buscar essa cidadela da paz, que é Jerusalém, simbolicamente, é claro. Recobrar esse estado de paz interior, de confiança, e é o que Jerusalém representa para nós. Em seguida, no texto, Emmanuel, nós vamos ver a descrição dessa cena simbólica da passagem, mostrando que os discípulos, nessa situação, se afastavam de Jerusalém envoltos naquela tristeza. Então o texto diz assim, ó: um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de um mísero peregrino, sem identificar-se, conversou com eles, trazendo a verdade da Escritura, exaltou a cruz, o sofrimento. E nós já sabemos quem é esse mísero peregrino, né? Que se disfarçou, né? Para que não nos ofuscasse com a sua luz, né? Embora seja o rei dos reis, na linguagem das Escrituras, embora seja o governador planetário da nossa orbe, o ser mais luminoso que aqui já passou, ele se vestiu de um simples carpinteiro, de um simples galileu, né? Justamente para não nos ofuscar com a sua grandeza, né? É também para criar conosco esse vínculo de intimidade, de estreiteza, né? Emmanuel está nos dizendo sobre essa passagem que sempre que o coração na terra começa a se afastar dessa Jerusalém, a do equilíbrio, da confiança, da paz interior, esse peregrino, como um bom pastor, vai em busca das suas ovelhas perdidas. E aí ele se disfarça das mais diversas formas. Ele oculta a sua grandeza. Ele passa ali agindo em silêncio, muitas vezes oculto num livro singelo, numa mensagem que a gente lê, numa música, numa pessoa que aparece para nos esclarecer alguma coisa. Eu me lembro de uma amiga, ela nasceu em berço espírita, e ela tinha mania de fazer assim, quando tinha um problema, à noite ela orava, dormia e vinha as respostas. Mas teve um belo dia lá que ela acordou e a resposta não veio. Ela falou, puxa, não me deram as respostas. Foi fazer a caminhada matinal. Mais à frente, um outdoor tinha a resposta dela, por incrível que pareça. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, a gente sabe que o mestre dos mestres se faz sempre presente, singelo, na maneira de nos alcançar e de nos auxiliar. Então, Emmanuel falou que ele chega oculto ali, disfarçando-se naturalmente, né, com aqueles dois discípulos, né? E ele faz isso, às vezes, atuando através de mensageiros, né? De espíritos benfeitores, atuando por meio de pessoas, mesmo que nos inspiram aqui no mundo. Lembrando que Deus auxilia o homem através do outro homem. É assim que Deus age, né? De várias maneiras até nos alcançar o nosso coração. Então ele chega singelo, nos envolvendo na sua vibração de amor e de carinho, começa a nos explicar as coisas, como aconteceu aqui na passagem, pacientemente a nos mostrar o porquê
das coisas, o porquê daquela prova, o porquê daquele desafio. É o que está sendo dito aqui pelo benfeitor Emmanuel. Ele vai esclarecendo as verdades das Escrituras, enquanto caminhava com eles. A Escritura aplicada na nossa vida, né, das leis divinas, e ele vai esclarecendo, explicando. Então, Emmanuel já nos disse que o tempo é o nosso explicador silencioso. E Jesus, que por meio do tempo vai nos explicando de maneira silenciosa, de maneira singela, mas de maneira profunda. Ele, Jesus, vai penetrando passo a passo no terreno do nosso coração. Vai abrindo a janela da nossa alma, vai trazendo um bálsamo, a esperança de volta, porque ele vai explicando o porquê da cruz e do sofrimento. Como diz aqui o texto, ele vai mostrando o que vem depois da luta. Muito importante nos lembrar que depois da cruz vem a ressurreição. Que as nossas lutas, na verdade, nos preparam uma nova versão de nós mesmos. Se nós vencermos aquele obstáculo, com os ensinamentos de Jesus, seremos realmente novas versões, né? Vamos aproveitar a reencarnação para crescer espiritualmente. Então, vai ser um novo modo de ser nosso, renovado, né? Então, isso é porque a gente vai ter o entendimento que precisamos ultrapassar esses obstáculos. E isso é presente na nossa vida muito mais do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente lê um livro de André Luiz, vemos todo aquele trabalho dos espíritos para auxiliar as pessoas, né? E aí carregado às vezes no sono, durante a vigília, né? E com eles vão aí estimular as pessoas, inspirando-as a irem aqui, acolá, cruzar aquela pessoa, pegar um livro ou ouvir uma palestra. Agora eu me lembrei de uma coisa muito interessante que aconteceu exatamente isso. Você conheceu o Carlos Roberto, do Paz e Amor, que era chamado de Obama? Ele desencarnou agora tem um mês. Aconteceu com ele exatamente isso. Ele tinha, determinado dia da semana, ele ia com a esposa. Ele passava sempre pela Marechal para ir até a Praça da Estação, a esposa ia para não sei aonde, eles se encontravam lá. Aquele dia ele disse, sei porque ele disse, nem sei porque eu entrei na Alfield. Aí fui passando pela Alfield, ele era muito brincalhão, sabe? E aí ele viu uma mulher chorando muito. E ele passou. Passou, mas aquilo incomodou. Aí ele, vou parar, não vou parar, vou voltar, não vou parar, mas eu vou falar com uma desconhecida. Voltou, começou a conversar com ela, e aí quando ela chorando, contando as coisas que estavam acontecendo com ela, ele se embananou, sentiu-se embananado para resolver o problema. Ligou para a esposa, Solange, vem aqui a conversar com essa senhora. Na conversa que a Solange teve com ela, simplesmente a moça falou que ela estava chorando porque ela estava determinada a se suicidar. Não sabia se ia para o trem, debaixo do trem, se debaixo do ônibus, e a Solange conversou com ela, acalmou, tomou um café, depois até outro dia conseguiram levá-la até um centro espírita. É exatamente assim. Ele saiu do percurso que ele ia para passar ali, e é assim que eles fazem. Nos fazem entrar em determinadas ruas, conhecer determinadas pessoas e agir. E se a gente for buscar na nossa memória, quantas vezes nós já fizemos isso e quantas vezes fizeram isso conosco? E é assim que eles agem. Então, sabemos que eles são incansáveis, né, que estão agindo sempre em nome desse peregrino, né, aqui relatado. Então, aí a gente vai entender como é importante a gente sair dessa faixa de pessimismo, da revolta, da angústia. O bom pastor vai em busca de cada ovelha perdida, através dos seus auxiliares. Então, vou continuar o texto. Ambos os companheiros, qual se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas. Então, Emmanuel vem nos explicando o seguinte, que o cipoal é uma mata fechada, repleta de cipós. E você entrando no cipoal acaba ficando preso num labirinto. E o pior, que a gente não busca sair disso. Entramos num estado psíquico tão difícil, e o pior que acaba sendo muito difícil sair dele. É claro que é sempre possível sair dessas situações, que vai aparecer um amigo, como foi o Carlos Alberto, ou alguém, um vizinho, uma pessoa que a gente encontra, que vai trazer para nós um auxílio. Ou então,
procurarmos profissionais, né? No caso, até um psicólogo, para a gente poder tentar resolver esse problema que estão passando, né? Daí a importância do quanto antes nós não entrarmos nessa estrada, né? Nessa angústia, nesse desespero. Vemos que aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, eles se encontravam nesse cipoal, quando aquele peregrino se aproximou. Continuando o texto. Experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Então podemos correlacionar aqui com uma palestra amiga que a gente ouve, né? Aquela página, como eu falei, de um livro, né? Então você vai sempre sendo ajudado através do outro. Como eu disse, Deus ajuda o homem através do outro homem. Então você vai sempre aparecer alguém para nos ajudar. Aí eu vou contar aqui para vocês um fato muito interessante que aconteceu comigo há mais de 40 e tantos anos. Eu não era espírita, era só simpatizante. Para mim foi uma coisa fantástica, porque nós tínhamos um amigo do meu pai, eu sonhei com a mãe dele, eu estava com a mãe dele numa igreja e vi a avó dele passar e perguntei para ela, nós estamos fazendo o que nessa missa? É um momento muito especial para ela, que é minha mãe. No sonho mesmo a gente não entendeu nada. Subimos para o salão de festa. No salão de festa estava esse amigo do meu pai, já todo engravatado na festa. Perguntou, que festa é essa aqui? Minha boda de prata. Fim do sonho. Por incrível que pareça, no dia seguinte a nossa casa estava cheia de amigos e parentes. Era boda de prata, não sei se 35 anos de casado, meus pais, era boda dos meus pais. E está lá todo mundo lá conversando. Este amigo conversa com meu irmão. Vou me separar da minha mulher. Que isso, meu irmão? Que isso, você tem uma família tão bonita? Não, eu estou apaixonado por outra moça, ele já era mais coroa. Estou apaixonado por uma moça, eu vou me separar, e meu irmão aconselhando ele, não estou sabendo de nada. A festa está rolando. Nisso, vai acabando a festa, todo mundo vai embora e os amigos sempre ficam, né? Os amigos e os parentes vão chegar. E aí, quando eu me vi livre, né, de outras pessoas, podia conversar mais à vontade, chamei ele aqui, tive um sonho com você. Contei o sonho, não estou sabendo nada que ele falou com meu irmão que ia se separar. Quando eu contei, ele se espantou, falou, nega, vem cá, que era a mulher dele, vem cá, escuta o que a Izinha está falando. Contei o sonho. Aí ele virou, depois que eu contei o sonho, na frente dela, ele falou, minha boda de prata é mês que vem. Aí eu já levei um choque. Mas eu não sabia, o choque por ter sonhado isso, que era a boda dele. Aí eu pergunto para vocês, ele se separou da mulher? Não. Porque depois que ele foi embora, meu irmão contou. Vocês não sabem o que ele quer até fazer, separar da mulher. Eu falei, tu não sabe o que eu contei para ele. E ele falou, mês que vem é nossas bodas, de prata. Aí que eu fiquei mais impressionada ainda. Porque eu não era espírita, nunca tinha tido esse sonho. Então eu virei amigo oculto. E eles viveram ainda mais 20 anos, já desencarnou tem uns 10 anos. E ela nunca soube, porque ela era apaixonadíssima por ele. Não contamos para ela, obviamente. Então, para mim, isso foi uma coisa fantástica. E a gente, que é espírita, sabe de tantos outros casos que acontecem conosco, com os outros que nos contam, né? Então, é assim que eles agem. Eles pegam alguém para ajudar alguém, né? Então, a gente ficou bem claro aqui que há certos momentos que realmente a gente vai ter ajuda através de um amigo oculto para nos levar ao caminho de Jerusalém. Por isso vamos confiar, vamos trabalhar e fazer a nossa parte. Porque quem está no caminho do bem, na busca do reino, tudo que vem é bênção. Tudo é proposta de aprendizado. Vamos continuar aqui o texto do Emmanuel. Somente ao término da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam quem era o desconhecido, que era o mestre. Então, vou voltar à passagem, né? O peregrino vai caminhando, conversando com eles, contando tudo, né? Mas já está escurecendo. Aí eles chegaram a uma hospedaria, eles convidam o peregrino a ficar com eles. E até aí eles não desconfiaram de nada. Quando eles sentaram à mesa, que o peregrino pegou, benzeu o pão, partiu e deu a eles, eles entenderam que era o mestre, mas aí ele sumiu. Então esse momento é simbólico, pois somente quando eles voltaram a entrar na hospedaria do equilíbrio, da paz, da harmonia, é que seus olhos se abriram.
Então, muitas vezes, Jesus está ao nosso lado e não estamos vendo, porque os nossos olhos estão nublados pela revolta, pela inconformação, pela raiva, pelo medo, pelo desespero. Mas se nós buscarmos através da oração ou através do estudo do caminho traçado por Jesus, a gente volta a encontrar essa hospedaria dentro de nós. E encontraremos o equilíbrio da paz e da serenidade. Nossos olhos se abrem porque a nossa percepção psíquica também se abre. Aquela nuvem se dissipa e aí percebemos, vamos ver que o auxílio esteve conosco o tempo todo. Muito antes do que imaginávamos. O auxílio já está ali caminhando ao nosso lado, isso que simboliza toda essa passagem. Mas e Jesus já estava amparando a eles assim como nos ampara. Mas foi preciso passar por tudo aquilo, para só no final da experiência é que vamos recobrar um pouco o equilíbrio. Mas a gente pode até acordar antes, né? Perceber e mudar o foco. E aí vamos conseguir perceber o quanto fomos sustentados no processo todo. O interessante, chamar a atenção para nós aqui, é que todos nós já passamos por isso. E repito, se não passamos, os espíritos dizem, vão passar. Quando voltamos para essa hospedaria da paz, do equilíbrio, da serenidade, ao final de uma imensa luta, é que a gente vai perceber como Jesus esteve nos acompanhando o tempo todo. E também vão perceber que Jesus partiu esse pão conosco, o pão do consolo, e nos deu estímulo, né, para que a gente possa conseguir prosseguir. E Emmanuel descreve para nós, em síntese do aspecto simbólico dessa passagem, quando ele diz no texto a seguir, ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Então, todos os dias tem discípulos que entram nessa estrada se afastando de Jerusalém, ou seja, se afastando da paz, do equilíbrio, da confiança, para caírem nos vales do medo, do pessimismo. Entendemos que é um momento difícil, reconhecemos que é um momento de luta, mas a gente precisa buscar essa hospedaria com Jesus, pois Ele é o nosso abrigo. Jesus é a nossa hospedaria. Com esse entendimento estaremos fortalecidos, estaremos amparados para poder amparar. Nós que conhecemos o Mestre temos esse dever de amparar aqueles que não o conhecem. É isso aí que a gente tem que ter esse entendimento. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão passando momentos difíceis e nós temos que ter sabedoria de chegar até eles. Nunca misturar a nossa religião com o atendimento. Perguntar qual é a religião da pessoa, porque nós espíritas não podemos fazer proselitismo, não é nosso papel de buscar pessoas para se tornarem espíritas. O nosso objetivo é acolher. Então a gente tem entendimento de que nós podemos fazer sempre alguma coisa, desde que a gente tenha esse sentimento de amor pelo próximo, o entendimento que no momento de angústia, todos nós precisamos de alguém para nos ajudar. Né? Então, que a gente seja essa pessoa que vai ao encontro do outro buscar uma forma de auxiliar, seja da forma que for, às vezes até calados. Muitas vezes calado, a gente sempre ajuda as pessoas, né? Eu desde moça, mesmo como eu falei, mesmo sendo espírita, eu sempre pensei que eu tinha escrito assim, venha conversar comigo. Era em fila de mercado, fila de banco, e eu sempre, graças a Deus, tive paciência, né? E a única coisa que você pode falar que é o primordial, tenha fé, faça uma oração, sem a gente precisar falar de religião. A gente tem que dar suporte. Então, se a gente tem um certo entendimento, vamos saber usar esse entendimento para auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Isso que cabe a nós fazer. Isso é amar o próximo, né? Aqueles que ainda não encontrarem essa maneira inesgotável, né? Essa fonte inesgotável de amor, de luz, a gente pode levar. E a gente tem que entender que muitas vezes, calados, nós somos a carta viva do Evangelho e ensinamos as pessoas a como agir. Nem sempre a palavra é necessária. Nós podemos agir
até calados, e até calados ajudar muito mais do que falando. Então a gente tem que entender a importância do Evangelho para nós, que é um oásis na nossa vida, né? Então tem muito aprendiz todos os dias nessa estrada simbólica de Emaús, que precisa de ajuda, que precisa daquele companheiro que está do lado, auxiliando, né? Vamos ao texto. Atinge o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Então, o Emmanuel mostrou que eles vinham lembrando tudo que Jesus passou, mas porque eles estavam com medo de que eles tivessem que passar o mesmo. Mas Jesus nos diz que quem quiser segui-lo há de tomar a cruz aos ombros e viver na cruz. Porque nós temos que aprender. Não somente é um símbolo de flagelo, mas pelo contrário, na verdade é uma seta que nos aponta para o mais alto, que nos conecta com outras faixas de vida e experiência. Realmente um caminho é uma alavanca que nos projeta para o mais alto. A cruz dos deveres cumpridos, a cruz da renúncia, a cruz do perdão, a cruz do sacrifício pensando no bem comum. Esse aprendizado que a gente tem que ter. É a cruz da morte do ego, que não é um processo indolor para a vida do eu divino. O despertar do eu interior é um caminho de felicidade realmente. Então eles iam também sofrendo por conta de estarem temerosos de ter que fazer esse sacrifício e essas renúncias. Mas, se abraçarmos Jesus no caminho, precisamos até ter essa coragem de entrever além da cruz, porque nós vamos ver a ressurreição que nos espera, a vida transformada. Continuando o texto. Não entendiam o ambiente divino e não entendem o ambiente divino e preocupam-se com paisagens mentais distantes. Então, quando a luta se torna mais intensa, muitos, ao invés de abraçarem, né, de irem com coragem, abraçar os seus momentos, cruzar esses terrenos de desafio, eles querem ir para onde? Passagens mentais distantes. Fogem para a preguiça, para o desespero, para a deserção, o que não vai resolver. A vida nos pede coragem, e coragem é agir com o coração. É o agir amoroso que é a força da vida. É o amor que nos sustenta. É o amor do Cristo, com Cristo e pelo Cristo, que nos dá força para seguir. Como dizia Paulo de Tarso, tudo posso naquele que me fortalece. Então precisamos meditar sobre isso, para que não repitamos os mesmos erros dos discípulos de Emaús. Com tantas curvas, com tantas dores, que poderiam ser evitadas, sanadas, se nós buscássemos agir com mais equilíbrio, manter a chama da fé, que nos norteia o caminho, nós conseguiríamos vencer os obstáculos. Vamos ao texto. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Então, por mais que sejamos fracos, que vacilemos, que oscilemos, tantas vezes, ainda assim, a misericórdia do alto não se cansa, não descansa e não desiste de nós jamais. Ainda assim, Jesus nos busca. Jesus vai atrás de nós, caminha ao nosso lado e também à nossa frente, abrindo caminhos. Então é essa misericórdia que nós temos que confiar. Vamos ao texto. Tem a forma de um incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente dos outros, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Então Jesus vem em nosso auxílio, mas ele consegue mesclar isso, ternura e firmeza. Ao mesmo tempo que a doçura que nos consola, que nos traz de volta a força e a esperança para a caminhada, é o apelo firme que nos anima a coragem, a resiliência e a fidelidade. Ele consegue fazer essa mistura de ingredientes aparentemente antagônicos, mas o resultado é o máximo de recurso para o nosso crescimento.
Vejamos, se fosse somente doçura, nós permaneceríamos muitas vezes estagnados, né? Mas também se fosse só firmeza, muitas vezes a gente ia ficar desalentado. Então é preciso juntar as duas coisas. Jesus consola e desafia. Jesus reergue, convida e chama, porque há muito a fazer. A gente sabe, nós temos um grande compromisso de aproveitar a nossa reencarnação, crescer espiritualmente. Vamos aproveitar. Aí eles falam assim, somos trabalhadores da última hora. Qual o mérito? Se nós já fomos chamados a tantas outras reencarnações e ainda estamos aí no planeta de provas e expiações e pior, engatinhando, né? Então vamos aproveitar. Fazer o que nós estamos fazendo é primordial. É muito importante a gente estudar. É muito importante que a gente tenha entendimento que muitas vezes não é só assistir uma palestra, fazer parte de estudos. A nossa casa tem estudo, né, Renata? Fazer parte de estudos, pegar livro. Nós temos uma biblioteca aqui, toda casa espírita tem biblioteca. Pega um livro, vai ler. Se tiver dificuldade, pergunta a alguém da casa no momento propício. Mas nós precisamos ter essa vontade de ler. Eu me lembro quando comecei a estudar a doutrina espírita, Emmanuel para mim era difícil. Né? Para quem começa, às vezes é difícil. Se a gente pega essas palestras e a gente não for esmiuçar, às vezes a gente não entende. Aí a gente tem que estudar. Aí eu me lembro que depois que eu comecei a entender Emmanuel, passei um dia para Joana de Ângeles. Fui uma vez um livro desse tamanhinho no ônibus. Não me lembro. Primeira página que eu virei, deste tamanho, 4 palavras que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque a gente lembra que a Joana de Ângeles escreve aqui 200 anos. Falei, não adianta, eu ler, fechei. Aí cheguei em casa, fiz o que a gente tem, o bom senso fala. Palavra, não sei, escreve lá embaixo para ajudar quem vai ler depois. E assim vai. Aí a gente tem dificuldade, pega um livro mais... que possa ser mais fácil, pergunta a alguém da casa, qual é o livro mais fácil para eu poder começar? E participar de estudo, porque precisamos aproveitar essa oportunidade que está sendo dada para nós nessa encarnação. Nosso planeta de prova e expiação já está em mudança para regeneração. Vamos caminhar com ele ou não? Vamos progredir espiritualmente ou não? Ou vou ficar só no intelecto? Eu tenho que pensar nisso. Então, fazer o que a gente está fazendo, volto a dizer, é importantíssimo. E vamos buscar o conhecimento para a gente aproveitar. Porque a gente está vendo que sempre, de uma forma ou outra, aparecerá um amigo oculto para nos direcionar. E a gente vê tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente realmente tem certeza que esse amigo oculto está toda hora a nos ajudar. Em vários segmentos da nossa vida, em várias oportunidades, em experiências diferentes. Sempre teremos alguém nos ajudar, desde que a gente já esteja com aquela vontade, já esteja aberto para o novo, para estudar, para se melhorar. E vamos orar, que é muito importante. Vamos continuar o texto. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-lo. Quem quer que tenha vivido uma experiência mais profunda com Jesus nunca vai mais esquecer. Pode recalcitrar contra os aguilhões, como fez Saulo por algum tempo, às vezes por algumas reencarnações, mas aquilo ali ficou gravado. É muito importante estudar. Me lembro agora de uma vez que eu vi o Pianta aqui falando: vamos evangelizar nossas crianças. Aqui um parênteses: evangelização é para criança, adulto e idoso. Evangelizar é estudar. Vamos evangelizar nossas crianças, disse o Pianta, porque a gente está plantando a sementinha. E o Chico disse: vamos apresentar nossas crianças para Deus. Não importa a religião, mais tarde eles escolhem a dele, mas a gente tem que fazer isso. Então, como disse o Pianta, plantou a sementinha, ela pode não germinar nessa reencarnação, mas vai na outra. Assim nós, a gente pode estudar alguma coisa, não ter entendimento, não fazer o que deve, mas ficou plantado lá. Como ele falou aqui, em Saulo, depois virou Paulo. E nós podemos ter a oportunidade de pegar aquela informação que estão sendo dada para nós, nos ajudar nesta encarnação ou na próxima. Isso que a gente tem que entender, né? Então Jesus fica gravado nos nossos corações. Uma vez que nós lidamos com essa luz, nós abrimos um pouquinho a fresta de nossa luz e não esquecemos mais dessa experiência. Felizes os que não recalcitram com os aguilhões.
Felizes os que se abrem para essa luz. Felizes os que entendem que portas da luz, a lição, o crescimento é a glória. E é a coisa mais importante para nós, né? Então, é como disse o Emmanuel, é a glória oculta da crucificação. Felizes que com coragem avançam. Esses são os bem-aventurados. E a expressão bem-aventurado no Evangelho significa o que seguem adiante, com a coragem e varam as aflições e encontram a consolação. Continuando o texto. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. Então, apesar de já ter conhecimento, às vezes a pessoa reluta contra os aguilhões e busca essas passagens mentais mais distantes. Sai de Jerusalém a caminho de Emaús. Vamos continuar o texto. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto nos contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Então é Jesus que vai buscar lá Gregório, lá no livro Libertação, trazido pelo André Luiz, né? Ficou muito afastado de Jerusalém da paz, da harmonia. É Jesus que vai buscar um Saulo, perdido nos caminhos, nas sendas ásperas da ilusão e do orgulho. É Jesus que vai buscar Pedro, caído nos vales da negação. É esse mestre que vai no mundo propício, no minuto propício, em busca de cada uma dessas ovelhas, trazendo-as de volta para o seu aprisco. Vem buscar cada uma desses corações, trazendo-os de volta à hospedaria da confiança, para que possam seguir firmes no caminho que tem a trilhar em busca da luz divina de nosso Pai. Que nos momentos difíceis estejamos conscientes disso, que sintamos esse amigo oculto a caminhar ao nosso lado, a nos instruir, a nos fortalecer, a nos amparar, para que não venhamos a afastar-se dessa Jerusalém da paz. E também da hospedaria da confiança, onde com Jesus partilhamos o pão que dá vida à nossa vida. O pão da fé, da esperança, com que nos alimentamos e com o qual podemos fortalecer também os que caminham ao nosso lado, em meio às dores e desilusões. Então a gente tem que entender que nós temos que fazer a nossa parte, viver no mundo exercendo o amor, e não pensar só em nós, no coletivo, no bem comum. Então tudo que eu aprendo, eu tenho que procurar ensinar de uma forma suave, ser o exemplo, ser carta viva do Evangelho, para ajudar aqueles que estão à minha volta. Entender que esse momento é crucial para nós, nesse momento de transição espiritual. Cada espírito encarnado que cresça é um passozinho adiante, ajudando ao nosso planeta a subir mais um degrau na evolução. Então, é que a gente tem que entender que podemos ser sempre esse amigo oculto na vida de alguém que esteja necessitado. Entender que a minha vida, ela está entrelaçada com outras pessoas, não só a minha família, mas amigos, parentes, amigos no trabalho. Entender que eu tenho que me esforçar para ser uma pessoa melhor, que eu tenho que fazer a minha parte e, ao mesmo tempo, fazendo a minha parte, auxiliar aqueles que estão à minha volta. Sempre com amor, sempre com aquela vontade de ser esse amigo oculto. É o que cabe para nós fazermos. Então vamos buscar no nosso dia a dia essa compreensão. E outra coisa que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, seremos amigo oculto da humanidade no momento que a gente fizer uma prece pela paz. Os espíritos estão pedindo muito, orem pela paz. Precisamos orar pela paz, precisamos pedir a paz para nós, porque se não tivermos paz, não vamos transmitir paz. Então vamos pedir a paz para nós, para o nosso Brasil, para o mundo. Os espíritos estão pedindo, vamos orar. E outra coisa que eles nos dizem, agora bancando um amigo oculto, não entremos em contendas. O momento nos pede pacificação.
Se você estiver numa contenda com alguém, é melhor você sair perdendo, fica calado e vai embora. E ora por aquela pessoa. Porque Jesus pediu orar por aqueles que necessitam, orar pelos inimigos. Então a nossa vida, ela tem que estar calcada no amor e na oração. Que sejamos então esse amigo oculto de outras pessoas, porque nós com certeza teremos amigos ocultos na nossa vida. Então, que Jesus, nosso amigo oculto, possa nos abençoar sempre, hoje e sempre. Gratidão e que sejamos convictos de que não estamos sós.